E fala aí, nação rubro-negra, vamos com notícias do Flamengo, porque está definido a escalação do Mengão para o jogo contra o Grêmio. Então vamos reagir aqui a esse corte do Globo Esporte de hoje. E eu quero pedir a vocês que deixem aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, tá? Antemão, eu já falo aqui que o meu palpite para esse jogo aqui vai ser 2-0, tá? Não vai ser assim tão fácil igual se imaginam por aí. É só entrar na manha, sem salto alto, que vai dar tudo certo, tá? Deixa aqui também nos comentários o seu palpite, deixa também o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Amanhã o Flamengo pega o Grêmio no Maracanã. A Globo transmite a partir das 3h30 da tarde. A bola rola às 4h. Lívia Laranjeira já tá lá no estádio. Conta pra gente como é que tá a preparação do Flamengo para esse jogo, minha amiga. Boa tarde pra você. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. Olha, vai ser o retorno do Flamengo aos gramados depois daquele já histórico 8-0 sobre o Vitória e os ingressos já estão esgotados, tá? Expectativa de 65 mil torcedores por aqui amanhã. Agora, falando da preparação, o time tem pelo menos uma mudança certa. O Alexandro tá lesionado, foi até cortado, né, da seleção brasileira, e o Ayrton Lucas deve ser titular. No meio, o Jorginho ainda é dúvida. Ele sentiu um desconforto, treinou separado ao longo dessa semana e ficou de ser reavaliado na atividade de hoje. Se ele não tiver condições, aí Alan e Everton Araújo brigam por essa vaga, com o De La Cruz também correndo ali por fora. Agora, quem não é dúvida é o Arrascaeta, peça fundamental desse time, artilheiro do Flamengo na temporada e que chegou à marca de 100 assistências com a camisa rubro-negra. O Samuel Lino chegou a dizer que jogar com ele é como jogar com o Griezmann, craque francês, campeão do mundo, com quem ele atuou lá no Atlético de Madrid. Por tudo isso, a diretoria traçou como prioridade a renovação, resolver a questão da renovação do contrato do Arrascaeta até o fim desse ano. Ele tem um vínculo até o fim do ano que vem e nessa data FIFA já deve retomar as conversas. Tá com muita moral a Arrasca e a moral é tanta que até presente da diretoria ele está recebendo, a gente mostra na reportagem. Num primeiro momento parecia ser, uma varinha mágica, mas com o passar do tempo deu para entender melhor o presente. Era uma batuta pro maestro Arrascaeta. Uma homenagem do Flamengo ao jogador que na goleada contra o Vitória se tornou o recordista de assistências na história do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta de novo, com um toque só, ele coloca em condições. Um orgulho muito grande poder ficar com uma marca tão grande no futebol tão importante como esse brasileiro no mundo. Assim que isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros. Tem companheiro que chegou há pouco e já encantou a torcida. O espanhol Saúl, 3 jogos como titular, 3 vitórias. Em julho, o Flamengo perdeu um dos principais jogadores do meio-campo, Gerson, contratado pelo Zenit. Aí, o Flamengo achou melhor chamar o Saúl. Entre 2015 e 2020, ele foi um dos principais nomes do Atlético de Madrid. Chegou até a seleção espanhola. Em 2021, foi emprestado para o Chelsea, onde jogou com o Jorginho, atual companheiro do meio-campo rubro-negro. Juntos disputaram 3 partidas pelo clube inglês com 100% de aproveitamento. Se a gente somar as 3 vitórias recentes pelo Flamengo, dá para dizer que a dupla nunca perdeu jogando lado a lado. No meio desse ano, o Saúl chegou a acertar a ida para o Trabzonspor, mas desistiu no último instante. A família do jogador não se mostrou muito entusiasmada com a mudança para a Turquia. Aí, o Flamengo entrou na jogada e ofereceu um contrato. Um movimento raro no mercado. Desde que começou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Brasileirão só teve 10 espanhóis jogando a Série A, incluindo o Diego Costa, que é brasileiro, naturalizado espanhol. Na entrevista, o Saúl disse: Vim para o Rio de Janeiro porque a adaptação seria mais fácil para mim e para minha família. O idioma é mais fácil, a comida é mais familiar, o clima é mais fácil. E todas essas coisas podem parecer pequenas, mas como a minha esposa está grávida, é muito importante que ela se sinta bem e confortável. O Saúl está esperando a chegada do 3º filho. Daqui a pouco a gente vai ter mais um flamenguista na família. E teve o pacote Flamengo também. É um clube gigante, com uma torcida gigante, disputando tudo, líder. Tudo que o Flamengo tinha para oferecer era positivo.
O Saúl estreou pelo clube na Copa do Brasil, oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo, mas não foi muito efetivo para evitar a derrota rubro-negra no Maracanã. Nessa partida, o espanhol jogou mais adiantado, pelo lado direito. Depois, nos jogos em que atuou como titular, foi volante, ao lado do Jorginho. E não saiu mais do time. Nos treinamentos, o Filipe Luís viu que eu estava disponível e preparado para jogar mais atrás. Ele sabe que estou à disposição para jogar em qualquer posição. Acho que na minha carreira já joguei em todas as posições. Chegada do novo filho, reconhecimento da torcida, time vivendo grande fase. O novo Coringa do Flamengo, por enquanto, não tira o sorriso do rosto. É pra estar feliz mesmo, tá mandando bem. Vamos com informações do Flamengo agora. Fábio Jupa chega aqui para trazer tudo do rubro-negro. Fala, Jupa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia animado aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Teve homenagem ao time bicampeão do Intercontinental Sub-20. Também teve homenagem para o Arrascaeta, pelo recorde de assistências no Campeonato Brasileiro. Segundo o Flamengo, contra o Vitória, ele chegou a 78 e se tornou o principal garçom da história da competição. Teve também entrevista do meia Saúl, espanhol, hoje titular absoluto do Filipe Luís. Ele disse, entre outras coisas, que depois de uma goleada de 8-0, todo jogo se torna mais perigoso, porque fica uma expectativa grande sobre o time. E claro, teve treino, porque domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para esse jogo. Expectativa de público superior a 60 mil torcedores. O Flamengo tem um desfalque para esse jogo, é o lateral esquerdo Alexandro. Ele sofreu uma lesão muscular na goleada sobre o Vitória. Foi cortado, inclusive, da seleção brasileira. 2 jogadores disputam uma vaga na lateral esquerda. O Vinha e o Ayrton Lucas, uma ligeira vantagem para o Ayrton, que vem jogando há mais tempo. Com exceção do Alexandro e do Pulgar, que ainda se recupera numa fratura no pé direito, sofrida ainda na Copa do Mundo de Clubes, Filipe Luís tem todos os jogadores à disposição. Pode ter uma dúvida ali na lateral direita, entre o Varela e o Emerson Royal, mas ele tem um treino ainda. Amanhã é o último, antes desse jogo de domingo contra o Grêmio, para tirar todas essas dúvidas. É isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Jupa. Obrigado pelas informações. Então, Flamengo e Grêmio é o jogo do domingo no Maracanã, às 4 da tarde. O Flamengo, embora troque uma peça ou outra, né? Por exemplo, o Ayrton Lucas deve começar na lateral esquerda, sempre muito forte, né? Tem conseguido manter um nível de atuações com pouca oscilação nesses últimos tempos, né? Ao longo do dia teve a possibilidade do Jorginho talvez ficar fora, né? Tem sido poupado de algumas atividades, aí não se sabe se o clube estica um pouquinho a corda porque vem em data FIFA ou não, e depois ele tem um descanso ou não, mas nesse momento exato da temporada é uma questão sensível, porque não tem Pulgar, né, que tá fora. Escalar o Alan, por exemplo, Everton Araújo, né? É que o nível tá muito assim, forte. Mas é que o restante do time está com um funcionamento tão bom, embora o Jorginho tenha sido... É que ele é fundamental no funcionamento, claro, e o Pulgar é o jogador que talvez melhor reproduza. Não, mas se você tiver Everton Araújo ou Alan, quando você tem o Saúl ali para tentar equilibrar, né? O grande questão acho que é moldar o ambiente, né? É dizer o óbvio aqui, mas o óbvio, na hora que as pessoas vão ao estádio e enchem o estádio, deixa de ser tão óbvio assim. 8-0 não é padrão. Isso. Agora, o estádio está lotado de muita gente que vai para lá ver o quê? Ver um monte de gol, né? É gigante. E daí, futebol, as coisas não são assim. É por aí. Então, e tem time do outro lado, né? Exato. Time com um treinador experiente, que pode fazer mais do que tem feito e em algum momento pode fazer uma boa partida. O que não tá fácil é parar esse ataque do Flamengo, né, Alex? Jogador bom, com confiança, bem condicionado, com o time redondo, é difícil de parar. Não, e tem uma outra coisa, né? O adversário tá quase sempre desconfortável no jogo, né? Porque o Flamengo consegue manter muito a posse da bola e o adversário acaba sempre correndo muito atrás, né? Aquele jogo de pouco prazer contra o Flamengo, né, Alex? É pouco prazer. E outra, onde cai a bola, a gente fala no grosso português da boleiragem, que é chumbo do grosso, né? Porque todo mundo finaliza bem, se precisa cavar a casa, precisa chutar forte, chuta. Se precisa driblar, né, com elástico. Agora veio o elástico dentro da área do Pedro, como é que faz, né? Então é muito jogador bom vivendo um belo momento. E esse belo momento que o Felipe falou, parece que eles estão se divertindo dentro de campo, as coisas acontecem muito ao natural. Então você não tem aquela preocupação, poxa, a vida tá ruim pro meu colega, vou eu tentar resolver. Então essa parte coletiva está muito bem ajustadinha. E outra coisa que dá para perceber, né, de fora, a impressão que dá é que os jogadores estão se divertindo.
né? Sim. Eles estão prazerosos dentro de campo. Quando Eles você não- busca o não 8 a tem 0 é um peso, pouco parece, sinal disso, né? Você não tira o pé, você está querendo mais porque o jogo tá te dando prazer. Não, e mesmo assim, nos momentos mais difíceis contra o Inter, né? O Flamengo foi melhor quase sempre. Você via que os jogadores estavam muito confortáveis. Né? Assim, dava para jogar, por exemplo, se o jogo tivesse, ao invés de 90, tivesse 150 minutos, todo mundo ali continuaria no mesmo ritmo. A impressão é essa, né? E tem jogo que segue a ambição e tem jogo que você vai fazer o 2 a 0, até 1 a 0, que você tem o controle do jogo e você também fica dentro de campo, às vezes tem esse estado anímico assim que você não entende, você não controla. Então essa ambição desses 8 a 0 às vezes vai acontecer, só que muitas vezes você vai ter o domínio também, você fala, poxa, o Flamengo faltou e tal, mas fazendo 2 a 0 já vai estar bom. Mas a gente começa falando do Saúl, falando de Flamengo e Grêmio, porque hoje de manhã ele conversou com a imprensa no Ninho do Urubu e a gente recortou alguns trechos para acompanhar agora. Vamos ver. Las primeras conversaciones que tuve con Felipe era verdad que podía jugar más arriba a la derecha y luego no tuve otra conversación para pasar al medio realmente. No hubo una conversación como tal. Él me conoce, me ve entrenar todos los días, sabe lo que puedo ofrecer al equipo y bueno, pues en entrenamientos vio que estaba disponible y preparado para jugar ahí y he tenido la gran fortuna de que los partidos que he jugado en esa posición pues he rendido a un gran nivel. Jorginho es un grandísimo jugador, entiende el fútbol a las mil maravillas. Pero ahora mismo solo se habla de Jorginho cada vez que hablo yo y no es así porque al final Alan, Everton, Vitinho, la gente que puede jugar en medio son de grandísimo nivel, grandísimo. Está Nico que está volviendo de la lesión, cogiendo ritmo cada vez más y lo que te digo, la competencia es muy alta. Es verdad que los 2-3 partidos que yo he tenido que jugar he jugado con Jorginho en el medio, ya había jugado con él antes, es más fácil ahora adaptarme. Pero justamente creo que en este siguiente partido no sé si podremos contar con Jorginho, entonces hay que adaptarse a todos los compañeros. Não sei se para o Flamengo, porque é o Jorginho, mas eu não sei se para o Flamengo hoje gera alguma agonia, né? Como é que a gente vai substituir, resolver esse problema? Acho que quem tem mais solução hoje no Brasil é o Felipe Luiz, né? Sim. É porque é o Jorginho. Sim, e são soluções para diversas ideias, né? A gente acha que o Flamengo é um time padronizado com o único jeito de jogar. Pelo contrário, ele consegue jogar com jogadores de velocidade, ele consegue jogar com lateral que passa, lateral que não passa, volante que arma, volante que marca. Então, como ele tem muito recurso, o que a gente pode discutir a cada jogo são questões estratégicas do lado do Flamengo, né? E a modificação em função de característica de cada jogador. Ramon, são 6 jogos só, que a gente olha para o Saúl falando e fica lembrando dos lances dele, da genialidade que ele já apresentou, mas são só 6 jogos, um pouquinho mais de um mês de Saúl no Flamengo. Ele começou como titular o primeiro jogo contra o Internacional no Brasileiro, se eu não me engano, jogando como volante ao lado do Jorginho, né? Um jogador experiente, um jogador que já conhece o técnico, isso facilita a adaptação. Um jogador inteligente. Isso mais à frente, né? Porque ele começa jogando pelo lado do campo. Exatamente, o como começo, titular, eu digo, Fred, como ele volante. próprio fala dessa transição que não foi necessário conversar com o Felipe, nada que o Felipe conhece ele e adapta ele onde for necessário o time. Mas a ideia inicial era usar ele um pouco... Era para que ele fosse um Gerson. Exatamente. Né? Ele acho que a ideia era essa, né? Eu também acho. Só que aí o contexto foi fazendo com que ele fosse recuando, né? E também atual do lado do Jorginho. Por isso que eu falei, é o Jorginho. Esse entendimento, assim, você citou, tem peça de reposições? Tem, de posição, de volante, mas com a qualidade, com o dinamismo, com a inteligência do Jorginho e a percepção de jogar em espaço curto, o Flamengo não tem nada. É uma sintonia de dupla, né?